Fui convidada para um almoço depois de 5 anos sem contato com meus pais e minha irmã. Saí de casa ainda jovem, pois sempre fui humilhada por eles, e meus pais sempre priorizaram e mimaram minha irmã. Durante o almoço, meus pais disseram: "Você ainda é faxineira, né? Nunca conseguirá ser alguém na vida, você é pobre." Para completar, minha irmã riu e disse: "Mana, você é o fracasso da nossa família, te chamamos apenas para mostrar que você não é nada." Foi então que o filho dela, meu sobrinho, que eu nunca tinha visto, pois ainda era uma criança, apontou para mim quando me viu e disse: "Você é a piloto do avião." A partir daquele momento, meus pais e minha irmã paralisaram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Faziam 5 anos desde que eu havia saído daquela casa. 5 anos de silêncio, de ausência, de distância. Durante esse tempo, nenhuma ligação, nenhuma mensagem sequer. Nem por parte dos meus pais, nem da minha irmã. Era como se eu nunca tivesse existido. Mas, ao mesmo tempo, isso não me surpreendia. Desde muito nova, fui tratada como um fardo dentro da própria família. Nunca houve espaço para mim, não havia amor, não havia cuidado, só exigências e comparações. Minha irmã, 4 anos mais nova, sempre foi a estrela da casa. A queridinha. Enquanto eu ajudava a limpar, cozinhava e fazia o que podia para agradar, ela era poupada de qualquer esforço, recebia os melhores presentes, as melhores palavras e, claro, os melhores planos de futuro. Quando tentei cursar o ensino técnico, minha mãe debochou dizendo que aquilo era para gente sem perspectiva. Meu pai completou dizendo que serviço de faxina é o máximo que você vai conseguir com esse seu jeito apagado. E minha irmã, bem, ela apenas ria, como sempre. Cresci em meio àquelas humilhações, engolindo cada palavra atravessada com a esperança tola de que um dia as coisas mudariam. Mas não mudaram. Aos 19 anos, depois de mais uma discussão onde ouvi que eu era um peso morto e uma vergonha, tomei minha decisão. Saí. Levei comigo só uma mochila, algumas roupas e um currículo amassado. Naquela noite, dormi no chão de um quartinho que uma senhora bondosa me cedeu por pena. Mas pela primeira vez, mesmo com medo, eu respirei aliviada. Estava longe deles. Estava livre. Os anos que vieram depois não foram fáceis. Trabalhei como auxiliar de serviços gerais em um hospital, depois em uma escola, lavei banheiros, corredores, salas, e vi de perto a indiferença de quem olha por cima. Ainda assim, nunca desisti. Entre turnos cansativos, estudei sozinha, fiz cursos online, e com muito esforço, e uma boa dose de sorte, fui subindo aos poucos, ganhando confiança, experiência e novas oportunidades. Mas o que exatamente eu me tornei, isso eles não sabiam. Ninguém da minha família sabia. Porque nunca se importaram em saber. Até que, há algumas semanas, recebi um convite. Um almoço de família. A mensagem era breve e seca, enviada por minha mãe: "Sua irmã quer reunir a família. Venha." Domingo. 12:00. Senti meu corpo inteiro estremecer. Minha primeira reação foi apagar a mensagem. Mas algo me impediu. Parte de mim queria encerrar esse ciclo, olhar nos olhos deles e mostrar que eu não era mais a menina humilhada que carregava baldes de água e lágrimas escondidas. Eu era outra. Ainda que não soubessem quem. No domingo, me arrumei com calma. Vesti uma roupa simples, confortável, como sempre preferi. Meu coração batia rápido, mas meus passos eram firmes. Ao chegar na casa dos meus pais, nada parecia ter mudado. A fachada era a mesma, o portão rangia do mesmo jeito. Entrei e fui recebida por olhares frios, quase vazios. Minha mãe me deu 2 beijinhos falsos, meu pai mal levantou os olhos do prato, e minha irmã me lançou um sorriso venenoso. O almoço foi um desfile de superioridade. Contaram sobre as viagens que fizeram, os carros novos, os empregos estáveis. Minha irmã falava de seu cargo administrativo como se fosse diretora de uma multinacional, e meus pais sorriam orgulhosos, como se ela tivesse subido ao pódio de alguma Olimpíada familiar.
Quando finalmente notaram meu silêncio, minha mãe soltou: "Você ainda é faxineira, né? Nunca conseguirá ser alguém na vida, você é pobre." A frase cortou como faca, mas mantive o olhar sereno. Antes que eu pudesse responder, minha irmã completou com uma gargalhada: "Mana, você é o fracasso da nossa família. Te chamamos apenas para mostrar que você não é nada." Foi nesse momento que um menininho de cerca de 4 anos entrou correndo na sala, o filho dela. Os olhos castanhos dele brilharam ao me ver. Ele apontou com os dedinhos empolgados e gritou: "É você! É você! A moça do avião! Você é a piloto! Eu te vi na televisão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais se entreolharam em choque. Minha irmã empalideceu, como se tivesse sido desmascarada no meio de uma mentira cruel. Meu coração acelerou, mas não por medo. Pela primeira vez, naquela casa, senti que o jogo havia virado. Eles não sabiam quem eu tinha me tornado. Mas agora sabiam que não podiam mais me tratar como antes. E aquilo era só o começo. O silêncio que se instalou depois da fala do meu sobrinho era tão denso que se podia ouvir o som do vento batendo na cortina. Ninguém esperava por aquilo. Principalmente não vindo de uma criança tão pequena, que nem sabia que havia lançado uma bomba no meio daquela sala. Ele continuava sorrindo, apontando para mim com entusiasmo, como se estivesse diante de uma celebridade. "Mãe, é ela. Eu vi na televisão. Ela tá no avião grandão." Insistia ele, agora pulando de empolgação. Minha irmã ficou imóvel. Olhava para o menino como se ele tivesse acabado de dizer a coisa mais absurda do mundo. Minha mãe apertou os lábios, tentando forçar um sorriso sem graça. Meu pai abaixou o olhar para o prato vazio, fingindo interesse em algo que já havia sido raspado há minutos. Eu permaneci calada, observando. Não era o momento de dizer nada. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. O desconforto deles era evidente. E, pela primeira vez, estavam sendo obrigados a me ver com outros olhos, olhos que nunca usaram antes. Minha irmã, sem saber o que fazer, puxou o filho pelo braço. "Vai lá pro seu quarto, vai brincar, depois você fala com a tia." "Mas eu quero ficar com ela", murmurou, enquanto era levado para longe. Assim que o menino desapareceu pelo corredor, ela se virou para mim. O que ele quis dizer com aquilo? A pergunta saiu carregada de veneno e desespero. "Não sei, você que mostrou alguma coisa para ele", respondi, calmamente. Minha mãe cruzou os braços, impaciente. "Não é hora para joguinhos. Por que ele acha que você pilota avião?" Dei um gole na água, sem pressa. Eles queriam respostas, mas agora quem ditava o ritmo era eu. Talvez porque ele tenha me visto de uniforme, alguma foto ou vídeo. Criança tem memória boa. Minha irmã arregalou os olhos. "Mas como assim? Você não é faxineira?" Foi aí que sorri pela primeira vez desde que cheguei. Um sorriso sereno, sem deboche, mas que os fez estremecer. Fui. Durante um bom tempo. Foi uma das fases da minha vida. Minha mãe rebateu quase gritando: "Então o que você é agora?" Respirei fundo e soltei sem hesitar: "Piloto." As palavras caíram como um trovão sobre aquela mesa. Minha irmã recuou na cadeira, meu pai levantou os olhos pela primeira vez e minha mãe, em choque, soltou uma risada nervosa, como se esperasse que fosse uma brincadeira. "Piloto? De avião?" Ela murmurou, ainda sem acreditar. Concordei. "Sim. Trabalho numa companhia aérea. Faço voos nacionais e internacionais." O silêncio voltou, mas agora com um peso ainda maior. Eles estavam diante de uma verdade que nunca imaginaram. A filha que haviam menosprezado, tratado como invisível, como um fracasso, era agora uma mulher com uma carreira sólida, com reconhecimento e, principalmente, com orgulho próprio. Minha irmã tentou se recompor. "Deve ser uma empresa pequena, daquelas regionais, né?" Quis rir, mas não cedi. "Não. Mas isso realmente importa?
Ela engoliu seco, e pela primeira vez, ficou sem resposta. Minha mãe me olhou com uma expressão que eu jamais tinha visto: medo. Por que você nunca contou pra gente? Ela perguntou, agora mais mansa. Porque nunca perguntaram. Meu pai limpou a garganta, tentando parecer no controle. Ainda assim, podia ter dito: somos sua família. Ah, a velha cartada da família. A que aparece só quando convém. Família não é quem te humilha e te faz se sentir menor o tempo todo. Família é quem te apoia, mesmo quando você está no chão. Eu precisei de força, de amor, de suporte, e tudo que recebi foi desprezo. Minha mãe tentou protestar, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Eu vim porque queria encerrar esse ciclo. Não esperava reconhecimento, nem carinho, porque nunca recebi isso de vocês. Mas confesso que não imaginei que fossem me chamar só para zombar da minha vida. O clima estava pesado. Minha irmã pegou o celular às pressas e começou a pesquisar pelo meu nome na internet. Estava procurando a tal foto que o filho havia visto. Quando achou, ficou pálida. Me mostrou a tela, era eu, sorrindo na cabine do avião, de uniforme. A imagem circulava em uma matéria de uma revista de bordo, onde falavam de mulheres que conquistaram o espaço na aviação. Vocês me desprezaram por anos. Hoje, não preciso mais da aprovação de ninguém. Muito menos da de vocês. E antes que eu pudesse sair, meu pai se levantou apressado. Espera. Eu parei. Mas não me virei. Isso muda tudo, filha. A gente errou, sim, mas agora, talvez possamos recomeçar. Sorri de novo. Mas dessa vez, foi um sorriso triste. Algumas portas, pai, quando se fecham, não se abrem mais. Saí, deixando para trás uma sala cheia de arrependimento, orgulho ferido e verdades que eles nunca quiseram ouvir. Mas era só o começo. Eles ainda iriam tentar voltar. Ainda iriam implorar. E iriam aprender que arrependimento, às vezes, vem tarde demais. Do lado de fora da casa, o sol brilhava forte, como se zombasse da escuridão emocional que eu havia deixado para trás. Caminhei até o portão com passos calmos. Meu coração, no entanto, ainda acelerava. Não por arrependimento, mas porque reviver certas feridas sempre mexe com o que a gente pensa estar curado. Só que dessa vez foi diferente. Eu não chorei. Não me senti pequena. Não me questionei se fiz o certo. Porque, pela primeira vez, eu estava inteira diante deles, e eles é que não sabiam o que fazer com isso. No mesmo dia, à noite, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Ignorei. Minutos depois, uma mensagem chegou: filha, por favor, nos dê mais uma chance. Precisamos conversar. Sua mãe. Demorei para reagir. Me chamou de filha, pensei. Depois de tantos anos sendo aquela que deu trabalho, a encrenca, a vergonha, agora era filha? E mais, agora queriam conversar? Depois de anos em silêncio, após me expulsarem emocionalmente de casa? Ignorei a mensagem. Na semana seguinte, vieram outras. Mensagens do meu pai, mais frias e diretas: você deveria ter contado o que estava fazendo da vida. Sua irmã está muito abalada. A família é mais importante que ressentimentos. Ressentimentos. Palavra bonita para resumir anos de desprezo, humilhação e rejeição. Eles achavam que o que me afastou foi orgulho ferido. Mas não entendiam que, na verdade, o que me fez sair foi o cansaço. Cansaço de tentar provar meu valor a quem nunca se deu o trabalho de olhar para mim com afeto. Cerca de 10 dias depois do almoço, recebi um envelope em casa. Sem remetente. Dentro, havia uma carta escrita à mão, letra da minha mãe. Começava dizendo que ela nunca soube como demonstrar amor da forma certa, que aprendeu a amar a filha mais nova porque ela parecia mais fácil de lidar e que eu, por ser mais calada e teimosa, era difícil de alcançar. Ela confessava que muitas vezes riu das minhas tentativas de crescer por medo de eu conseguir ir além do que ela mesma jamais foi. Eu sei que você deve me odiar.
Mas estou te pedindo apenas um café. Uma hora para conversar, te ouvir, e quem sabe me fazer entender. Se aceitar, estarei naquele café perto da escola municipal, domingo, às 10 horas. Por um instante, hesitei. Não por vontade de revê-la, mas porque algo naquela carta soava verdadeiro. E mesmo com todas as feridas, parte de mim ainda queria entender. Saber por que fizeram o que fizeram comigo. Por que tanto desprezo? No domingo, fui. Cheguei no café às 9 horas e 55 minutos. Ela já estava lá. Sentada, de blusa simples, sem maquiagem, com um olhar estranho, entre culpa e esperança. Quando me viu, sorriu. Mas não foi o sorriso forçado de antes. Era um sorriso pequeno, incerto, como o de quem está pedindo permissão. Eu achei que você não viria, disse ela, segurando firme na xícara. Eu quase não vim, respondi, sentando sem tirar os olhos dela. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Até que ela começou a falar. E falou. Contou sobre como minha irmã sempre foi carente de atenção, e como ela e meu pai decidiram focar nela para não deixá-la se sentir excluída. Disse que comigo, achavam que podiam ser mais rígidos, porque eu a aguentava. A gente achava que você era forte demais para se importar, não ser amada não me fez forte, mãe. Me fez sobreviver, rebati, com a voz firme. Ela engoliu as lágrimas. Não estava ali para fazer drama, e eu também não. Quando você saiu, eu achei que voltaria logo. Que era só uma crise. Mas quando vi que estava indo atrás dos seus sonhos mesmo, fiquei com raiva. De mim. De não ter feito o mesmo por mim mesma. Fiquei em silêncio. Era confuso sentir empatia por alguém que te machucou por tanto tempo. Mas havia ali uma verdade que não podia ser ignorada. Você sente vergonha de mim? Ela perguntou. Senti, por muito tempo. Hoje, não. Hoje eu só sinto pena. Por tudo que poderíamos ter sido. Ela abaixou a cabeça. E agora? Você vai voltar para nossa vida? A pergunta ecoou por dentro. Voltar? Como se tudo pudesse voltar ao normal. Não. O tempo não volta. As palavras ditas não se apagam. A criança que chorava em silêncio à noite ainda existia dentro de mim, só que agora ela sabia se defender. Eu não volto. Mas talvez, com o tempo, eu consiga perdoar. Se vocês mudarem não por mim, mas por vocês mesmos. Ela concordou. Chorou. Pediu mais uma chance. Eu disse que não podia prometer nada. Ela me agradeceu só por ter ido. Na saída, quando estava me afastando, ela chamou, você vai falar com sua irmã? Ela está muito abalada desde aquele dia. Não para de chorar. Parei por um instante. Olhei para trás e disse, que bom. Talvez agora ela entenda como é. Voltei para casa com a sensação de ter vencido uma guerra sem precisar lutar. Mas eu sabia, aquilo ainda não era o fim. Minha irmã ainda viria. E quando viesse, o que ela encontraria não seria mais a irmã calada e submissa. Ela teria que lidar com a mulher que eu me tornei. E isso, ela nunca foi capaz de suportar. As semanas seguintes ao encontro com minha mãe foram silenciosas. Nenhuma nova mensagem, nenhuma tentativa de contato. Confesso que me senti aliviada. Tive tempo para pensar, para refletir sobre o que ouvi, sobre o que senti. Achei que, talvez, aquilo tivesse sido um ponto final digno, minha mãe reconhecendo erros, eu colocando meus limites. Mas claro, eu deveria saber que, naquela família, nada se encerra com dignidade. Na terceira semana, a mensagem veio. Não da minha mãe, nem do meu pai. Veio da minha irmã. Um simples, podemos conversar? Só nós duas. Minha primeira reação foi ignorar. Mas uma curiosidade incômoda se formou. Ela sempre foi orgulhosa demais para me procurar. Sempre se sentiu superior a mim, mesmo quando eu limpava o chão da escola onde ela estudava. Se agora estava me chamando, havia um motivo.
E, provavelmente, não era nobre. Aceitei. Marcamos em uma cafeteria discreta, num shopping. Cheguei antes dela. Quando apareceu, trazia nos braços o filho, meu sobrinho. O menino me viu e correu para me abraçar, com um sorriso tão genuíno que desarmou minhas defesas por um instante. Tia! Você veio. Ele disse, pulando no meu colo. Minha irmã sorriu ao ver a cena. Mas não era o mesmo sorriso frio de sempre. Era pior. Era um sorriso ensaiado. Sentamos. Pedi um café, ela pediu um suco. O menino ficou distraído com um joguinho no celular. E então, ela começou, eu queria pedir desculpas, de verdade. Sei que fui cruel com você naquele almoço. Falei coisas horríveis. Concordei, em silêncio. Ela continuou, é que, eu me senti mal por dentro. Por saber que você conseguiu algo tão grande e a gente nunca te valorizou. Grande. Ela não se referia a mim, mas ao que eu me tornei. O cargo, o salário, a estabilidade. Eu via em seus olhos o mesmo brilho que minha mãe tinha no olhar semanas atrás, mas agora, não havia mais arrependimento, apenas interesse. Ela prosseguiu, sabe, as coisas não estão fáceis. O Gustavo ficou doente recentemente, e o convênio não cobre tudo. E, o meu trabalho está complicado. A empresa está fazendo cortes. Parei de mexer na xícara. Ela ainda nem tinha chegado no pedido real, mas eu já sabia onde aquilo ia dar. Ela forçou um sorriso. Eu pensei, talvez você pudesse me ajudar com um valor, só para cobrir um tratamento inicial. Depois eu vejo como te devolvo. Olhei nos olhos dela. Pela primeira vez, ela parecia encolhida. Vulnerável. Mas não era o tipo de vulnerabilidade sincera, que era calculada. Usava o filho como escudo, a culpa como arma e o passado como desculpa. Você não me chamou aqui para se desculpar, chamou? Perguntei, num tom baixo, porém firme. Ela hesitou. Eu pensei que agora que você está bem, poderia estender a mão. Família ajuda, né? Ri. Pela primeira vez naquela conversa, soltei uma risada de verdade. Não por deboche, mas por incredulidade. Família ajuda, sim. Quando é recíproco. Quando existe respeito. Você e nossos pais passaram anos me tratando como lixo. Quando precisei de apoio, de uma cama, de uma palavra de incentivo, fui chutada. Agora que sabem o que faço da vida, lembraram que sou família? Ela tentou protestar, mas interrompi. Você não quer minha ajuda. Quer meu dinheiro. Quer o conforto de alguém que vocês sempre juraram que jamais seria nada. Quer provar que ainda tem algum poder sobre mim. Mas não tem. Ela empalideceu. Você não entende, eu estou desesperada. Sim, entendo. E sinto muito pelo seu filho, ele não tem culpa das escolhas dos adultos. Mas o que você está pedindo agora, não é ajuda, é exploração. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Até que ela largou o papel dobrado em cima da mesa. Era um orçamento médico. Real. Com data, carimbo, tudo. Ela não mentia sobre a doença do filho. Mas a tentativa de me atingir pela culpa era clara. O que ele tem? Perguntei, baixando o tom. Asma severa. Vai precisar de medicação por tempo indeterminado. Suspirei. Peguei o papel, li. Respirei fundo. O menino, alheio a tudo, sorria vendo o desenho. Meu coração apertou. Eu não vou te dar dinheiro. Ela arregalou os olhos. Mas, eu vou pagar direto à farmácia, o tratamento dele. Pelo menino. Não por você. Isso quer dizer que me perdoa? Não. Isso quer dizer que ele não vai pagar pelos erros da mãe e dos avós. Levantei-me. O garoto veio correndo me abraçar. Eu o abracei forte. Vai ficar tudo bem, tá bom? Disse a ele. Minha irmã, de pé, me observava com o mesmo olhar que vi em minha mãe,
o de quem se dá conta tarde demais do que perdeu. Naquela noite, em casa, comecei a conectar os pontos. As desculpas do meu pai, o reconhecimento da minha mãe, agora o pedido de ajuda da minha irmã. Tudo fazia sentido. Eles não estavam arrependidos. Estavam desesperados. E eu havia me tornado aquilo que sempre disseram que eu não seria, alguém que não precisava deles. Alguém que eles, agora, precisavam. Mas eu não terminaria essa história com apenas um gesto de piedade. Ainda havia mais a dizer. Ainda havia contas emocionais a acertar. E, no fundo, eu sabia, eles voltariam. Iriam insistir. Iriam tentar me trazer de volta à teia de manipulação. Só que agora, era eu quem decidia até onde essa história iria. Depois do encontro com minha irmã, uma sensação amarga tomou conta de mim. Eu havia ajudado, sim, mas não conseguia ignorar a forma como ela usou o próprio filho como moeda. Sabia que aquele gesto acabaria se espalhando. E não demorou. 3 dias depois, meu pai apareceu no meu trabalho. Vestia sua camisa social velha e o mesmo perfume forte que usava quando eu era criança. Estava parado perto da recepção, visivelmente deslocado entre pessoas apressadas, mochilas de bordo e anúncios de embarque ecoando pelos alto-falantes. Ele me viu e veio em minha direção, hesitante. Sua mãe me contou onde você trabalha. Eu precisava te ver. Pedi que me acompanhasse até uma das salas de espera vazias. Ele não disse nada até nos sentarmos. Quando finalmente falou, sua voz soou como uma mistura de orgulho forçado e constrangimento. Vi uma matéria sobre você. A revista falava que você é uma das poucas mulheres a pilotar aviões comerciais. Você tá mesmo voando o mundo, né? Concordei, sem sorrir. Eu não vim pedir desculpa, ele disse de repente. Eu não sei fazer isso. Mas eu queria dizer que, mesmo com tudo, eu te admirei quando soube. Você saiu de casa e conseguiu o que queria. Fiquei em silêncio. Ele esperava reconhecimento, ou talvez um elogio por tentar. Mas eu não ia facilitar. Por que agora, pai? Depois de tudo? Ele desviou os olhos. A verdade é que a situação está difícil. A empresa onde eu trabalhava fechou. Sua mãe também está com a saúde frágil. E, bom, sua irmã disse que você ajudou o menino. Achei que talvez eu ajudasse vocês também. Completei. Ele abaixou a cabeça, como um menino pego mentindo. A gente errou com você. Muito. Mas ainda somos sua família. A palavra família voltava a aparecer, como um feitiço mal formulado. Só que agora, ela não tinha mais efeito. Aqueles laços, para mim, estavam gastos, remendados por conveniência. Não, pai. Vocês foram uma família só para minha irmã. Eu era o peso. O fracasso. A vergonha. Agora que sabem que tenho estabilidade, querem se aproximar. Mas amor não nasce de interesse. E respeito não vem com atraso. Ele mordeu os lábios, balançando a cabeça, como se tentasse encontrar um argumento que funcionasse. Eu sou seu pai, e eu sou a filha que vocês ignoraram. Que trabalhou lavando o banheiro enquanto vocês diziam que eu nunca seria nada. A filha que saiu com uma mochila e voltou pilotando um avião. Mas sabe o que vocês não percebem? Não é a profissão que importa. Eu teria valor mesmo se continuasse limpando o chão. Só vocês que não enxergavam. O silêncio dele confirmou tudo. Não havia afeto ali. Apenas peso na consciência, e uma tentativa falha de redenção por interesse. Você não vai ajudar? Ele perguntou, como quem já sabia a resposta. Não com dinheiro. Não com a minha paz. E, principalmente, não como filho obediente que vocês só lembram quando precisam. Ele se levantou. Não disse mais nada. Apenas saiu com os ombros curvados e passos arrastados. Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. Chorava. Disse que meu pai voltou arrasado. Que não esperava que eu fosse tão fria.
Que eu precisava entender o lado deles. Não existe lado quando se trata de humilhação, mãe. Vocês não erraram uma ou duas vezes. Foi uma vida inteira. O que vocês querem agora é conforto. E eu aprendi a não ser mais quem se sacrifica pelo bem-estar dos outros enquanto sofre calada. Ela pediu que eu fosse até a casa deles. Disse que todos estariam lá. Que queriam me ouvir. Eu hesitei. Parte de mim queria cortar aquilo pela raiz. Mas havia algo em mim que precisava ver até onde iam. Precisava encarar os três juntos, de frente. Para não sobrar dúvidas do que cada um significava para mim agora. No sábado, fui. A casa era a mesma. Mas parecia menor. Menor porque minha presença ali já não carregava o medo antigo. Fui recebida com sorrisos frágeis. Minha mãe me abraçou, minha irmã tentou parecer simpática, e meu pai me olhou com o ar derrotado de quem já sabia que não tinha mais domínio algum sobre mim. Sentamos. Eles começaram a falar. Sobre como a vida mudou. Como tudo saiu do controle. Como a crise os afetou. Como era injusto que a filha mais nova estivesse passando dificuldades enquanto a mais velha, que nunca teve nada, agora tivesse tudo. Não é tudo, eu disse. É só justiça. É só resultado do que plantei sozinha. Do esforço que vocês nunca reconheceram. Minha irmã se levantou de repente. Mas o que você quer então, hein? Que a gente se ajoelhe. Que diga que você venceu. Que a fracassada agora é a gente. Não. Eu só quero que entendam que eu não devo nada a vocês. Que eu me tornei quem sou sem a ajuda de ninguém. E que não precisam fingir amor agora. Não vai colar. Ela me olhou com raiva. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai cruzava os braços, derrotado. Então é isso? Ele murmurou. Vai nos deixar para trás? Vocês me deixaram primeiro. Levantei. Não com raiva. Mas com a certeza de que aquela seria a última vez que me colocariam naquela posição. Eu não carrego mais a dor de vocês. Agora carrego minha história. E ela só começou. Saí. E desta vez, bati a porta com leveza. Porque já não havia mais peso em meu coração. Apenas liberdade. Alguns meses se passaram desde minha última visita à casa dos meus pais. Depois daquele dia, decidi não retornar mais. Encerrar ciclos, de verdade, exige firmeza. Eu não queria mais fingimentos, tentativas forçadas de reconciliação baseadas em interesses. Eles tiveram uma vida inteira para me amar, e escolheram não fazê-lo. Voltei a focar na minha rotina como piloto. Voos longos, escalas apertadas, fusos bagunçados. Mas nada disso me cansava. Pelo contrário, me sentia plena. Cada decolagem era uma lembrança de onde eu cheguei e de onde saí. Foi durante uma reunião com a equipe de tripulantes que a notícia chegou. Por reconhecimento ao desempenho e às horas voadas, a companhia aérea onde eu trabalhava havia me selecionado para uma campanha de incentivo. O prêmio? 4 passagens internacionais com tudo pago, hotel de alto padrão, alimentação completa, passeios culturais e transporte incluso. Destino? A escolha do premiado, em qualquer país da Europa. Quando ouvi, quase não acreditei. Durante anos, eu sonhara com aquilo, não apenas a viagem, mas o simbolismo. Ser reconhecida por mérito, por esforço. Pela primeira vez, alguém dizia: você merece, sem querer algo em troca. Voltei para casa leve, com o coração cheio. Comecei a planejar quem levar comigo. Não tinha dúvida de que seria uma viagem marcante, e eu queria dividir aquilo com quem, de fato, fez parte da minha caminhada. Gente que estendeu a mão quando eu não tinha mais forças. Amigos que se tornaram minha nova família. Gente que nunca pediu nada, mas ofereceu tudo: respeito, afeto, presença. O que eu não sabia é que a notícia da viagem acabaria chegando aos ouvidos dos meus pais e da minha irmã. Na semana seguinte, minha mãe apareceu no meu prédio. Tocou o interfone. Não atendi.
Mas no dia seguinte, ela voltou. E dessa vez, estava com meu pai e minha irmã. Esperaram na portaria. Quando desci, a expressão deles dizia tudo, sabiam. E tinham vindo cobrar. Oi, filha, disse minha mãe, com aquele tom que só usava quando queria algo. Podemos conversar? Meu pai completou. Cruzei os braços. Eles sabiam que não eram bem-vindos, mas estavam ali mesmo assim. Minha irmã, sem rodeios, foi direto ao ponto. Você ganhou a tal viagem, né? A Europa toda paga, 4 pessoas. Vi alguém da companhia postando no LinkedIn. Parabéns. Muito merecido. O elogio, vindo dela, soava como veneno adoçado. Continuei em silêncio. E, a gente pensou, ela continuou, que talvez essa fosse uma boa oportunidade para nos reaproximarmos. Sabe, fazer essa viagem juntos, como uma família. Minha mãe concordou com um sorriso doce demais para ser real. Você poderia nos levar, filha. Seria lindo. Uma viagem em família. A gente nunca teve uma, lembra? Meu pai deu um passo à frente. É o mínimo, depois de tudo. Somos seus pais. É seu dever nos incluir nisso. Ah, o dever. A palavra que eles usaram durante toda a minha infância e juventude. O meu dever era obedecer, ceder, servir. Nunca tive o direito de querer, de sonhar, de ser cuidada. E agora, depois de tudo, vinham exigir que eu os levasse como prêmio? Dever? Perguntei, olhando diretamente para meu pai. Ele sustentou o olhar, firme. Como se esperasse que eu fosse ceder. Meu dever era ser respeitada. Era ser apoiada quando decidi trabalhar, estudar, crescer. Meu dever era ser filha. O de vocês era ser em paz. Mas escolheram ser juízes. E você? Olhei para minha irmã, que escolheu ser minha carrasca, minha sombra, meu espelho quebrado. Olha, não precisa exagerar, ela murmurou, sem graça. Exagerar? Vocês riram da minha pobreza, zombaram da minha profissão, me expulsaram emocionalmente daquela casa. Agora, por que tenho 4 passagens, querem se aproximar? Você mudou, ficou arrogante, minha mãe disse, com a voz trêmula. Não. Eu só aprendi a dizer não. E hoje, mais do que nunca, esse não é definitivo. Eles ficaram calados. Pela primeira vez, sem argumento. Sem comoção. Sem máscara que colasse. Eu vou viajar sim. E vou levar 4 pessoas comigo. 4 amigos que estiveram ao meu lado quando eu não tinha um centavo no bolso. Que dividiram comigo pão e esperança. Que acreditaram em mim quando vocês disseram que eu era um erro. Mas somos sua família, minha irmã insistiu, agora com a voz mais fraca. E eles são minha escolha. O amor que recebo deles não tem data de validade, nem interesse. Eles são quem merecem essa viagem. Vocês, me perdoem, vão precisar lidar com o orgulho ferido. Porque a realidade é que agora, eu só levo comigo quem me levanta. Não quem tentou me derrubar. Virei as costas. Eles não tentaram me impedir. Ficaram ali, como figuras de um passado que não cabia mais no meu presente. Na semana da viagem, embarquei com meus 4 convidados. Gente simples. Gente verdadeira. Gente que sabia da minha história e, ainda assim, nunca me tratou como inferior. Visitamos Paris, depois fomos para Amsterdã, e encerramos em Roma. Rimos, brindamos, choramos de emoção. E em cada lugar, eu agradecia por ter escolhido a mim mesma. Porque o que eu levei naquela viagem não foi apenas malas, passaportes ou cartões. Levei dignidade. Levei história. Levei a mulher que eu me tornei, e que eles nunca conseguiram destruir. E naquele voo de volta, ao ver o céu se abrindo no horizonte, sorri de verdade. Pela primeira vez, sem medo. Pela primeira vez, livre. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo agora mesmo. Ela é um exemplo de superação, coragem e amor próprio. E você?
Faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de dizer não para quem só te procurou por interesse? Comente aqui embaixo a sua opinião e me diga, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber até onde essa história chegou e deixar um coração no seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa, que nos fazem refletir sobre a vida, a família e o nosso verdadeiro valor. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição. Juntos, podemos inspirar muitas pessoas a encontrarem sua força interior. Seu apoio faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.